Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Oliveira e nós estamos iniciando mais um módulo fundamental desse nosso curso de técnicas de estudo e aprendizagem. Nós vamos aprender a montar o nosso quadro geral de horários e depois montarmos também o nosso quadro de horário de estudos. Mas para que os dois se tornem realidade, em primeiro lugar, nós temos que fazer um planejamento. Planejar significa organizar os passos, tomar consciência daquilo que é necessário para que os nossos objetivos se tornem realidade. Então, Alexandre, eu concordo. Há uma necessidade de planejamento. Realmente esse planejamento é fundamental porque nós temos um objetivo. É uma preparação para o vestibular dos nossos sonhos ou para o concurso dos nossos sonhos. E para que esses objetivos se tornem realidades, em primeiro lugar, nós temos que planejar ações fundamentais para que isso passe de um sonho para uma realidade. Necessidade de quê? Em primeiro lugar, de um objetivo. Eu te faço algumas perguntas. Qual é ou quais são os teus objetivos? Porque sem eles, nem avançar você pode. Pronto, Alexandre, eu tenho um objetivo definido. É passar nesse vestibular, que é o vestibular dos meus sonhos. Alexandre, eu tenho um objetivo. É passar nesse concurso público, que é o concurso dos meus sonhos. Ou às vezes até alguns concursandos, eles querem passar em um primeiro concurso, que vai servir de trampolim para que eles possam chegar ao concurso dos teus sonhos. Então, você pode ter um objetivo ou alguns objetivos. Para que esse seu planejamento se torne realidade, além de ter um objetivo, você tem que ter persistência. Sem persistência, ninguém consegue nada na vida. Para todo objetivo, eu tenho que realizar, planejar metas. Qual é a diferença entre um objetivo e uma meta? Objetivo é o que você quer. Metas são caminhos que vão tornar realidade aquilo que você quer. Eu quero passar em um vestibular, eu quero passar em um concurso. Metas. Quais são as metas? Quais são os caminhos? Primeiro, eu vou fazer um cursinho de preparação para o vestibular ou para o concurso público que eu quero. Outra meta, eu estou fazendo esse curso do Alexandre, de técnicas de estudo e aprendizagem, que sem dúvida vai apresentar ferramentas fundamentais para que eu saiba estudar, para que eu aprenda a aprender e assim eu consiga os meus objetivos. Mas tem que ser persistente. Nós já ouvimos aquela frase: concurso a gente não faz para passar, a gente faz até passar. Isso significa persistência, perseverança. Outro aspecto fundamental é o aspecto da continuidade, do hábito. Hábito é fazer com que os estudos façam parte da tua realidade, estejam misturados com o teu ser. Tem algumas atividades que a gente já realiza por hábito. Por exemplo, ao acordar, escovar os dentes, lavar o rosto, ou tomar um banho, fazer o nosso café da manhã, mais ou menos no meio do dia, almoçarmos, já lá no final do dia, o jantar, no final do dia, dormir, que é fundamental para a nossa aprendizagem. Então, isso é hábito, porque faz parte do nosso dia a dia. Pois, da mesma forma, os estudos precisam fazer parte do teu cotidiano
até se tornar um hábito. Alexandre, do mesmo modo que todos os dias eu almoço, todos os dias eu estudo. Se estão aqui no meu quadro de horário de estudos tais dias para estudar, eu os realizo, porque isso faz parte já do meu ser. Eu já me habituei a isso. Isso não é algo que eu tenho que me esforçar de forma muito grande para que isso se torne realidade. Eu já me habituei. Ótimo, isso é uma necessidade. Outra necessidade, outro aspecto que você precisa avançar é a questão da flexibilidade e da adaptação. Mesmo sabendo que não existe um quadro de horário geral universal e nem um quadro de horário de estudos universal, por isso que eu vou apresentar várias propostas para que você possa utilizar aquela que se adequa a você. Nós vamos apresentar uma proposta para o aluno que tem o dia todo para estudar, para aquele aluno que tem 2 períodos do dia para estudar, e até mesmo para aquele aluno que só tem um período do dia para estudar. E vamos apresentar também mais de uma maneira de realizar esse quadro de horários. Mas mesmo quando eu apresentar essa diversidade de possibilidades, você ainda pode fazer adaptações, fazer algumas alterações, mudar de local, mudar de dia, desde que você não esteja alterando algumas regras que eu vou colocar como fundamentais, como a revisão de 24 horas, por exemplo, a revisão semanal, que vão estar presentes em todos os nossos quadros de horário de estudos. Mas flexibilidade e adaptação é também fundamental. Ah, Alexandre, eu planejei estudar tais disciplinas na segunda-feira à tarde, mas por algum motivo você não conseguiu executar aquilo que foi planejado. Não tem problema. Eu vou estar mostrando que isso pode acontecer em uma semana do teu horário de estudos e você tem como superar essa dificuldade. Eu vou mostrar como e até quando essas dificuldades aparecerem. Uma coisa é planejar, a outra é executar. Nós temos que ter flexibilidade para aceitar que algumas coisas que nós vamos planejar não vão acontecer. Isso não vai nos desanimar, isso não vai nos fazer desistir, porque nós somos flexíveis, nós somos abertos a adaptações. E quanto a essa flexibilidade e adaptação, você tem que levar em conta as tuas condições pessoais. Condições pessoais que vão, como o próprio termo já diz, ser inerentes a você mesmo. Então você tem que procurar conhecer quais são as condições pessoais. E nesse aspecto, olhar para a tua realidade. Olhando para a tua realidade, para as tuas condições pessoais, qual é o quadro de horário de estudos que você vai procurar colocar em prática? Já que o Alexandre vai mostrar uma diversidade de possibilidades, eu vou estar encaixado ou encaixada em uma delas. Porque ou eu tenho o dia todo para estudar, ou eu tenho 2 períodos do dia para estudar, ou apenas um período do dia. Não importa. Você vai ver, olhando para as tuas condições pessoais, para a tua realidade, o que é que realmente você pode colocar em prática. E para isso eu vou colocar aqui algumas condições que são primárias, algumas necessidades primárias. Ao colocá-las, você vai até poder analisar. Alexandre, eu já tenho
tal qualidade. Ô Alexandre, eu não tenho essa qualidade, eu não sou assim. Ótimo, o primeiro passo é trazer para o consciente alguma fragilidade que você tenha. Porque assim você vai poder dar passos para superá-la. Ou sozinho, ou com a ajuda até mesmo de algum profissional adequado que vai poder te ajudar a superar aquela necessidade. Vamos então observar quais são as necessidades primárias que eu coloquei aqui em destaque. Em primeiro lugar, a autodisciplina. Ser uma pessoa disciplinada, ter objetivos e ter metas. Autodisciplina, ter a capacidade de vislumbrar o meu objetivo e não fazer desse objetivo apenas um sonho, uma realidade. Portanto, traçar metas para que ele se torne realidade. A diferença entre um objetivo e uma meta é exatamente essa. Um objetivo é o que você quer realizar. Metas são os caminhos, as atividades concretas que você tem que concluir ou realizar para que aquele objetivo se torne realidade. Meu objetivo, passar em tal concurso, passar em tal vestibular. Esse é o teu objetivo. Quais são as metas? Aprender o conteúdo, estudar o conteúdo, fazer um cursinho, fazer um curso de preparação para aquela prova que eu quero ser aprovado. Então, essa é a questão da autodisciplina. Outra necessidade primária é o compromisso, que está relacionado com persistência, propósito e perseverança. Veja que eu já estou aqui na segunda necessidade primária. E aí aquilo que eu falei de você fazer uma análise, uma reflexão pessoal. Eu sou uma pessoa disciplinada? Em que grau? Eu sou uma pessoa comprometida, persistente, que tem um propósito e que persevero nesse propósito? Vá refletindo. Porque se você encontrar aqui necessidades, isso é bom, porque você vai poder fazer exercícios e dessa maneira ir se tornando melhor. Uma pessoa que não tinha perseverança, desistia fácil, vai dizer, eu vou perseverar. Quem nunca ouviu essa frase? Não se faz concurso para passar, se faz concurso até passar. Então, isso significa que quem age assim é uma pessoa perseverante, é uma pessoa persistente, uma pessoa que tem propósito, que tinha um objetivo e para que esse objetivo se realizasse, com certeza realizou, concretizou as metas que ele planejou. Outra necessidade primária, organização. Precisamos ser organizados para passar no vestibular, para passar em um concurso público. E o que é que significa ser uma pessoa organizada? Em primeiro lugar, saber definir prioridades. O que é que eu preciso fazer hoje? O que é que eu preciso fazer agora, neste momento? Isso tem prioridade máxima. O que eu posso deixar para amanhã para realizar? O que eu posso deixar para realizar com uma semana, com um mês? Isso é saber definir prioridades. E aí, você tem que ter muito cuidado com a procrastinação. O que é esse termo, procrastinação? É o ato ou efeito de deixar as coisas sempre para depois. Se você é assim, procure avançar e evite a procrastinação. Porque quem procrastina acaba deixando, muitas vezes, tarefas fáceis
acumulando essas tarefas e elas se tornam muito difíceis, ou às vezes já até impossíveis de serem realizadas ou concretizadas. Então, é muito importante não procrastinar. Aquilo que nós vamos definir como prioridade, nós não vamos deixar para depois. Eu sempre faço isso. Eu tenho anotações de atividades e eu coloco os números 1, 2, 3, 4, às vezes até coloco o número 5. O que é que significa esse 1, Alexandre? Prioridade máxima. São as primeiras coisas que eu preciso realizar. Aí quando eu realizo todos aqueles que eu tinha colocado 1, eu deleto e às vezes surgem novas prioridades fundamentais. Aí eu coloco novos números 1. Quando eu termino aquilo que eu coloquei como prioridade máxima, aí eu já passo a observar que aquilo que eu tinha colocado como número 2, que eu poderia esperar um pouco para realizar, agora eu vou fazer. Então, isso é definir prioridades e não procrastinar. O que precisa ser feito hoje vai ser realizado hoje. O que eu posso deixar para amanhã, amanhã eu vou realizar. Você precisa ter autodisciplina, compromisso, organização e sensibilidade. Sensibilidade é conseguir perceber as tuas necessidades e as tuas condições. O que é necessário? Nós vamos estar colocando aqui. O que é necessário para realizar um quadro de horário geral, um quadro de horário de estudos. Nós vamos apresentar as necessidades. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos respeitar as suas condições. Condições que muitas vezes são caracterizadas por limitações. E aí, 2 aspectos. Em primeiro lugar, eu vou levar isso em consideração. Possíveis limitações. Mas, em segundo lugar, não existem limitações intransponíveis para quem tem objetivos e traçou metas. Ao longo de todo o curso, nós vamos vendo exemplos de pessoas que eram bastante limitadas em suas condições, mas mesmo assim passaram em um vestibular de alta concorrência, ou um concurso que seria o sonho de muita gente. Mas analise quais são as suas necessidades e, ao mesmo tempo, quais são as condições que você dispõe para que essas necessidades possam ser supridas. A quinta necessidade primária é a capacidade de adaptação. Alguns já disseram que a mudança é a regra. As modificações, as mudanças, elas são regra e não exceções. Então, nós precisamos estar abertos a mudanças, ou às mudanças. Mudanças em diversos aspectos. Tanto mudanças individuais, mudanças externas a você, e também estar aberto a mudanças quando nós tivermos colocado a mão na massa e tivermos feito um planejamento para o quadro de horário de estudos. Eu estou aberto a modificações. Eu comecei a planejar, executar isso aqui, mas eu vou modificar com a finalidade de melhorá-lo. Você vai ver que em todos os nossos planos de horários de estudo, nós vamos colocar aspectos fundamentais, como a revisão de 24 horas, a revisão semanal. Eu vou estar colocando em determinados dias, você pode mudar. Tudo que eu vou planejar junto com você, você pode fazer modificações. Você só não pode deletar, jogar para fora aqueles aspectos que eu vou lhe mostrar que são fundamentais. Nós precisamos também estar atentos para possíveis dificuldades.
Aqui nós vimos 5 necessidades: a autodisciplina, o compromisso, a organização, a sensibilidade, a capacidade de adaptação. Agora nós vamos ver possíveis dificuldades que podem se apresentar diante de você e não vai ser surpresa, porque você já vai estar preparado para enfrentá-las. Em primeiro lugar, é a questão da administração do tempo. Nós temos um módulo só sobre otimização do tempo, onde nós vamos aprender a administrar o nosso tempo, de forma que aquela pessoa que diz, eu não tenho tempo para estudar, de certa forma, isso não é uma verdade. Porque nós vamos ver, através da otimização do tempo, que administrando bem o nosso tempo, nós vamos, muitas vezes, nos surpreender. Como nós temos mais tempo para estudar do que a gente conseguia perceber ou até mesmo imaginar. Então, a administração do tempo, que é mal feita, ela, infelizmente, se torna uma dificuldade para o teu quadro de horário de estudos. Mas a gente precisa avançar nessa otimização do tempo. Outra dificuldade é a falta de concentração. São inúmeros os meus alunos que entram em contato comigo e dizem, Alexandre, eu não consigo me concentrar. Ou alguns dizem, quando eu inicio meus estudos, Alexandre, a minha concentração, ela cai drasticamente. Nós temos um módulo que vai falar sobre concentração e aprendizagem. Por quê? Porque essa não é uma realidade apenas sua. A maior parte das pessoas tem dificuldade em concentrar-se nos estudos. Daí, um módulo sobre concentração e estudos. E se a tua concentração vai diminuindo à medida que o tempo passa, você vai ver que isso não é um defeito seu. Que, na verdade, isso é a realidade de qualquer pessoa. Por isso também que você vai ver que o tempo máximo para estudar uma disciplina são 2 horas. Após 2 horas de estudo de uma determinada disciplina, você vai ter que parar, realizar, fazer uma pausa de 10 a 15 minutos. Nós vamos falar sobre concentração em detalhes, não só nesse módulo, mas aqui também no nosso planejamento de horário de estudos, já alguns aspectos sobre isso. Outra possível dificuldade é a ansiedade. Alexandre, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Isso me prejudica tanto nas atividades cotidianas quanto também nos meus estudos. Olha, isso é uma dificuldade que você tem que trazer para o consciente e observar se você consegue superar. E se você achar que não, você precisa procurar a ajuda de um profissional adequado que possa te ajudar a vencer, a superar essa dificuldade. Por exemplo, um psicólogo. Um psicólogo vai sim ser um profissional que vai te ajudar nesse aspecto de ser uma pessoa muito ansiosa. E eu estou tomando consciência de que isso é uma dificuldade. Eu tenho uma grande ansiedade, mas não valorizo isso. E aí eu não sei por quê que eu não consigo aprender, que eu não consigo estudar. Então é aquela questão. Para eu realizar um bom quadro de horário de estudos, veja que tem alguns aspectos que são fundamentais. É como se fosse um alicerce. Sem fazer esse alicerce, é um quadro de horário de estudos que, com os primeiros ventos, ele é colocado por terra. Outra dificuldade, insegurança. O fato de você não acreditar nas suas potencialidades. Não acreditar que você pode sim alcançar os teus objetivos. É aquela frase, se você não acreditar em você, quem vai acreditar? Então você tem que superar essa insegurança. E uma boa notícia é que à medida que você vai avançando nos estudos, você vai se tornando uma pessoa cada vez mais segura.
percebendo que você está aprendendo, percebendo que você está conseguindo fazer os exercícios, está fazendo os simulados, está melhorando as suas notas, está aprendendo conteúdos que você não sabia. Então, essa insegurança vai sendo superada à medida que você vai dando os primeiros passos. Para uma longa caminhada, o passo mais difícil é o primeiro. Outra dificuldade é o estresse. O estresse é uma realidade da modernidade. É muito difícil uma pessoa, um ser humano, que em algum aspecto ele não tenha estresse, ou em algum grau. Mas você precisa administrar esse estresse, que é uma realidade hoje mundial, quase que universal, mas você não pode deixar que o estresse te impossibilite de estudar e de aprender. Então é aquela coisa, de novo, trazer isso para o consciente. Eu sou uma pessoa estressada. O estresse é uma limitação grande na minha vida. Então eu preciso superar essa dificuldade. Ou sozinho, ou com a ajuda de um profissional que possa ser um suporte para você. Outra dificuldade são distrações, falta de foco. Eu me distraio muito, eu estou aqui estudando realmente e de uma hora para outra já pego o meu celular, abro aqui as redes sociais, começo a olhar o que está sendo curtido, o que foi que teve um like, um dislike. Então isso é distração, isso é falta de foco. Você precisa estar focado naquilo que você faz. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, e também quando eu estou estudando, os meus celulares estão no modo avião e longe de mim, porque eu tenho um foco. Aprender aquilo que eu estou estudando. E nenhuma distração vai me tirar desse foco. Então, distração, foco, está também relacionado com concentração. A falta de concentração é se distrair muito fácil, é sair do foco facilmente. É outra dificuldade. Outra dificuldade é a questão de serem muitos os conteúdos. Esse aspecto de serem muitos os conteúdos podem ser devido a dois motivos. Primeiro, disciplinas demais. Realmente, um pré-vestibulando, ele tem mais disciplinas do que os dedos das nossas mãos. São muitas disciplinas. E, logicamente, se são muitas disciplinas, são muitos conteúdos. Em geral, um pré-vestibulando tem mais disciplinas para estudar do que uma pessoa que quer passar em concursos públicos. Porque, realmente, são muitas disciplinas e muitos conteúdos. Tanto é que, às vezes, uma só disciplina, por exemplo, química, é dividida em diversas partes. Tem um professor de química geral, o de fisicoquímica, o de química orgânica, que a gente costuma chamar de química 1, 2 e 3. O de física, física 1, 2 e 3. O de biologia, biologia 1, 2 e 3. Então dá para a gente ver aí que são muitas disciplinas e muitos conteúdos. Já a pessoa que está se preparando para concursos públicos, às vezes até pode dizer, Alexandre, são 8 disciplinas no edital aqui do meu concurso. Mas algumas disciplinas são muito amplas. Por exemplo, direito constitucional, direito administrativo, Alexandre, são muitos conteúdos para estudar. Então é uma dificuldade. Dificuldade significa algo que não pode ser superado? Não. Nos nossos quadros de horário de estudos, nós vamos estar cientes que você tem muitos conteúdos para estudar. E aí eu vou procurar abordar essa dificuldade, mesmo para quem é privilegiado para poder estudar o dia todo. Tem 3 períodos do tempo disponível, 3 períodos do dia disponível para estudar, ou 2 ou 1. Esses muitos conteúdos, não se preocupe, eu vou estar ciente deles. Não vou ficar sonhando aqui que os conteúdos que você tem para estudar estão em um livro de 400 páginas só. Não. Muitas vezes é muito mais do que isso.
Outra dificuldade é não possuir o hábito de estudar, principalmente no aspecto do autodidatismo. O que é o autodidatismo? É a capacidade de estudar e de aprender sozinho. É lógico que eu posso estar em um cursinho de preparação para o pré-vestibular ou em um cursinho de preparação para um concurso público. Tranquilo. Mas você precisa desenvolver o teu autodidatismo. Porque, afinal de contas, o que eu vou preparar são quadros de horários de estudos individuais. Momentos nos quais você estará estudando sozinho. Os teus únicos companheiros são os teus livros, as tuas apostilas, as tuas canetas, os teus pincéis para grifar aquilo que é mais importante. Então, todos nós precisamos avançar nessa capacidade de autodidatismo, que é a capacidade de estudar um conteúdo sozinho e de aprendê-lo. Do mesmo jeito que você tem dificuldades, você tem também alguns aliados. Deixa eu mostrar para você quais são os aliados que você dispõe. Em primeiro lugar, a família. Nós precisamos contar com o apoio dos seus familiares. Então, partilhe com os seus familiares o teu objetivo, as metas que você traçou. Converse com todo mundo, converse com a família, converse com as pessoas que fazem parte do teu cotidiano, que moram na tua casa ou que estão mais próximas de ti, com a tua família. A tua família deve ser uma aliada. Eu já tive alunos, porque nessa nossa vida, muito tempo com os alunos, que a família não era uma aliada, a família era uma dificuldade. Por exemplo, um amigo meu, que atualmente é médico, nessa época em que ele estava se preparando para concurso, a família não era aliada, infelizmente, era uma dificuldade. Por quê? Porque algumas pessoas da família dele queriam que ele já parasse com esse sonho de passar em um vestibular e começasse a trabalhar, que seria algo muito mais imediatista e melhor para ele. Mas ele olhando mais longe, não, eu vou continuar me preparando, eu vou continuar com as minhas metas. Então, o ideal é que a sua família seja uma aliada. Mas se você colocar lá a família como uma dificuldade, você não vai ser o primeiro. Isso não vai ser algo inédito na história. Não. Às vezes até é algo muito comum. Mas não desanime, e com isso também eu não estou pedindo para você desvalorizar ninguém. Apenas se coloque no lugar do outro. Imagine que essa pessoa não está conseguindo enxergar aquilo que você está conseguindo, e aí, dentro do possível, continue o teu caminho, continue realizando as suas metas, respeitando também as opiniões contrárias. Mas não desista dos teus objetivos, ainda que seja contra tudo e contra todos. Outro aliado é ter bons materiais. Hoje em dia, nós temos bons livros, boas apostilas. Então, em relação à qualidade dos materiais, nós temos uma grande disponibilidade. Nós temos bons professores, nós temos bons cursos presenciais e online. Então, é fundamental ter acesso a bons materiais, principalmente relacionado com a dificuldade do concurso que você quer passar. Então, se eu quero passar em um concurso de altíssimo nível, eu tenho que ter acesso a materiais de excelência, para que aquele concurso eu possa estar preparado para ele. Do mesmo jeito, se eu quero passar um vestibular, vamos supor, de medicina, em uma das faculdades mais concorridas do país, eu preciso ter acesso a bons materiais, para que eu tenha realmente uma bagagem que me dê condições de realizar esse sonho. Boa gestão do tempo, nós já falamos sobre isso. Adequada administração do tempo. Quem sabe administrar bem o seu tempo, vai ter o tempo como aliado, e não
como objeção ou como um inimigo. Conhecimento das provas anteriores. Ninguém consegue passar em um concurso sem ter feito as provas anteriores. E aí, dependendo da maturidade do aluno, alguns alunos chegam para mim, e aí, Alexandre, o que é que eu preciso para passar? E aí eu coloco vários aspectos. E quando eu vejo que é um aluno iniciante, eu digo assim, ó, você precisa realizar pelo menos as 5 últimas provas desse teu concurso ou desse teu vestibular. Ótimo. Quando eu vejo que o aluno já tem uma boa maturidade, eu também pego mais pesado. Olha, você tem que fazer as provas dos últimos 10 anos. Que aí você vai saber tudo que cai, como cai, qual é a abordagem de cada conteúdo e, ao mesmo tempo, o que é que raramente é cobrado. E você vai ter uma visão muito verdadeira, porque você fez um estudo ao longo de 10 anos. Do mesmo jeito, quem está se preparando para o concurso, procure as provas passadas, dentro das tuas possibilidades. Ah, Alexandre, eu consegui 5 provas anteriores, ótimo. Se dedique, veja o que mais cai, anote o que é mais frequente, qual é a abordagem desses teus conteúdos. Quanto mais provas anteriores você tiver acesso, mais você vai estar preparado. E não tenha dúvida que nos nossos quadros nos nossos quadros de horários de estudos, nós vamos destinar momentos para fazer simulados, resolver questões e resolver as provas anteriores. Outro aliado seu é o quadro geral de horários, que nós vamos aprender a fazer antes de fazer o nosso quadro de horário de estudos. Tanto o quadro geral de horários quanto o seu quadro geral de estudos são 2 aliados que vão fazer com que o teu objetivo seja alcançado. Por que que existe esse modo? É para que a gente realize um quadro de horário de estudos. Mas eu vou te mostrar que só pode realizar um quadro de horário de estudos quem antes realizar um quadro geral de horários. Porque vai ser nos momentos livres do teu quadro de horário geral, ou quadro geral de horários, que você vai montar o teu quadro geral de estudos. Então, todos 2 vão ser seus aliados. Outro aliado, outros aliados, a nossa motivação, o nosso foco, a nossa atenção, que de certa forma nós já abordamos. Outro aspecto importante é saber que tempo de estudo e tempo de estudo líquido são aspectos diferentes. Eu vou fazer uma comparação com o nosso salário. Vamos supor que o teu salário bruto seja de 10 mil reais. Se o teu salário bruto é 10 mil reais, todo mês você recebe 10 mil reais? Com certeza não. Por que não? Porque primeiro tem o imposto de renda, que já vai pegar uma boa parte desse teu salário geral. Depois tem algumas contribuições que também são obrigatórias. De forma que uma coisa é o teu salário bruto e outra coisa é o teu salário líquido, que é o dinheiro que realmente chega à tua mão todo mês. Do mesmo jeito, é a diferença entre o nosso tempo de estudo e o nosso tempo de estudo líquido. Uma pessoa pode dizer, eu estudo 8 horas por dia. Cuidado, esse é o tempo de estudo geral. Se você for fazer uma análise de verdade, talvez você fique surpreso de dizer que estuda 8 horas por dia e dessas 8 horas são 4 ou 5 horas de estudo líquido. Na parte de otimização do tempo, nós vamos aprender melhor a ter cuidado com essa diferença. Tempo de estudo e tempo de estudo líquido, que é o tempo efetivo do teu estudo. Não é o tempo geral, é o tempo de estudo líquido. Então, nós voltaremos já já
para começar a colocar em prática o nosso quadro geral de horários. Porque é a partir do quadro geral de horários que vai poder nascer o nosso quadro geral de estudos. E já lhe adiantando, no nosso quadro geral de estudos, nós vamos também colocar o nosso quadro geral de horários. Ou seja, quando você não estiver estudando, vai estar registrado lá o que você está fazendo. Eu estou trabalhando, eu não estou no estudo individual, porque eu estou no cursinho ou na escola. Ou seja, um é fundamental para gerar o outro, mas o quadro de estudos, ele também está intimamente relacionado com o teu quadro geral de horários. Voltamos já já para falar sobre o nosso quadro geral de horários.